ponto. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Lembrando, hoje eu tenho uma palestra sobre o conflito de Israel lá no auditório da FAT, é o professor Ricardo Aragão, é gratuito, quem quiser ir às 19 horas. Então, vamos falar do conflito, vou dar dica de livro, filmes, para compreender o que está acontecendo aí. Ok? Conto com a presença de vocês, hoje às 19 horas no auditório da FAT. Vamos lá, a excelência da diplomacia brasileira. Já disse aqui neste espaço por diversas vezes a qualidade da diplomacia brasileira. Ela é, sem sombra de dúvida, se não a melhor, uma das melhores do mundo. Isso se dá em razão de um trabalho de dezenas de anos, tendo como expoente referencial o Barão de Rio Branco, ainda no século XIX. Desde o reinado de Dom Pedro II, sempre houve por parte do nosso país uma preocupação em construir um corpo diplomático consistente e respeitado. O Brasil sempre esteve e participou ativamente dos grandes debates internacionais. Foi construída, ao longo desse tempo, uma rede de relacionamento com diversos países que favorecia a aproximação com quem decidia no mundo acerca dos grandes dilemas mundiais. Com a proclamação da República, sob a chefia de Rio Branco, este não só escolhia a fina flor da intelectualidade para ocupar postos chaves mundo afora, como também profissionalizou o exercício da diplomacia com a criação de uma escola de formação de embaixadores que sempre rivalizou com a escola francesa, tida como a melhor do mundo. Em razão dessa expertise alcançada ao longo dos anos, o Brasil sempre foi chamado para fazer arbitragem ou mediação diplomática em diversos lugares no mundo, a exemplo de na Argentina, Bolívia, França, Bélgica, na África. Essas mediações se deram em razão da qualidade da diplomacia brasileira e da posição de conciliador reconhecida mundialmente. Foi em razão deste respeito que um brasileiro, em 1947, ao presidir a segunda Assembleia Geral da ONU, se fundou o Estado de Israel. Eu estou falando do embaixador Oswaldo Aranha. Em suma, a respeitabilidade diplomática brasileira é um ativo político em nosso país. Ao longo do século XX, a diplomacia nacional sempre ocupou cargos chaves, às vezes a chefia de diversos organismos multilaterais, tais como a OMC, a Agência Nuclear Internacional, a FAO e por aí vai. Como o corpo diplomático é muito bem treinado, ocupar tais lugares é reconhecimento da qualidade de nossos embaixadores. Porém, nos últimos 4 anos, houve um recrudescimento na joia da coroa do funcionalismo nacional, com a tentativa de destruição da credibilidade diplomática brasileira na era Bolsonaro, com o comando de um ministro de Relações Exteriores abilolado e um presidente idem, que por sua vez levou o Brasil ao isolamento diplomático. Com a volta à normalidade política, o Itamaraty passou a ter a respeitabilidade necessária no plano da geopolítica internacional. E isso fica evidente com o esforço do atual presidente da República em recuperar essa credibilidade com inúmeras viagens ao exterior, e muitas delas através de insistentes convites das autoridades estrangeiras. Só não vê quem não quer. Essa credibilidade construída por muitos anos é amplamente reconhecida pela forma como está sendo realizado o repatriamento dos brasileiros de Israel e a tentativa de trazer os que estão na faixa de Gaza. E somente está sendo feita desta forma porque hoje o nosso país tem uma respeitabilidade entre os atores envolvidos no conflito. Se o Brasil não tivesse construído ao longo dos anos uma diplomacia consistente e culta, com certeza teremos muito mais dificuldade de tirar os brasileiros do conflito no Oriente Médio. Paralelo a isto, ainda temos que ficar ouvindo alguns patetas emitir opinião daquilo que não sabem. Por exemplo, o presidente da República, no caso Lula, não aponta o Hamas como terrorista. Se essa gente soubesse, saberia que o Brasil somente irá apontar este grupo palestino como terrorista após a ONU assim os defini-lo. Mas por que o Brasil segue essa política? Simples a resposta. Se o país é membro de uma organização, no caso a ONU, é preciso que este o faça primeiro para depois os seus países membros sigam. Essa é a política externa nossa desde o início do século XX. Mas o amigo diria, os Estados Unidos, a União Europeia sempre tratou o Hamas como um grupo terrorista. Só que tem uma coisa, eles são ricos, poderosos militarmente e boa parte do mundo é dependente economicamente desses países. Portanto, estão pouco se importando com a posição da ONU. E a condição de neutralidade do Brasil o faz ator principal para mediar conflitos mundo afora. Se afirmar uma posição política sem organismos internacionais multilaterais terem se posicionado, perdemos, no caso do Brasil, a condição de mediadores internacionais confiáveis. Mas a patuleia inculta não procura saber ou compreender tais particularidades diplomáticas. E outro, todas as notas do presidente da República sempre apontou como criminoso os atos praticados pelo Hamas e prega pelo diálogo para cessar o conflito.
Não reconhecer o Hamas como terrorista não quer dizer que endossa os atos por ele praticados. Mas existe uma gama de orelhudos que não entende nada de política internacional. E para finalizar, está de parabéns os nossos diplomatas. Se não fossem eles, a coisa estaria muito mais difícil. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto.